Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje e, não havendo nenhuma objeção, eu declaro aprovada a ata da sessão anterior. Agradeço as presenças de partes e advogados, senhor Procurador de Justiça e senhores servidores. E ficam retirados o 7 e o 20. O 20 de minha relatoria, porque eu despachei para mandar para a Procuradoria. Desembargador João? Tem o 1 e o 2. Vossa Excelência pediu vista. E eu acompanhei o relator e Vossa Excelência pediu vista. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Senhor presidente, eu fiz o estudo do caso, até recebi advogado lá no meu gabinete para tratar desse assunto, que eles, reforçando o ponto de vista deles, mas infelizmente eu vou ficar com o discernimento do relator também. Então eu fiz um votozinho singelo escrito, mas acompanhando o voto do relator. Proclamo o resultado no número 1 da pauta. A unanimidade. Proveram parcialmente o recurso, nós temos do voto do relator. E a mesma conclusão do 2 da pauta. Correto? Preferência. Ou aquele do senhor? Sim. Pedido de preferência de minha relatoria é o 4 da pauta. Não tem, você rasgou aqui? Rasguei. Eu não tenho um relatório aqui. Pega para mim. Eu vou adiar para daqui uns 2 ou 3 julgados, porque eu tenho que acrescentar o relatório que eu esqueci de trazer. Esqueceram, mas eu assumo que fui eu. O 23 da pauta, em substituição àquele, também de minha relatoria. Egregia Câmara, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Cuiabá, Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão prolatada pelo juiz da 11ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos cujo número coloco aqui, ação de obrigação de fazer com pedido liminar para procedimento médico que determina a agravante custear as despesas hospitalares vencidas e vincendas decorrentes da internação do autor no Hospital Sírio-Libanês, desde a data de sua internação até a alta definitiva, sob pena de multa comunitária arbitrada em R$ 500. Inconformada com a decisão, a agravante interpôs recurso de agravo com o fito de reformar a decisão exarada pela meritíssima juíza de piso. Alegou que a decisão impugnada fere as cláusulas contratuais da relação existente entre as partes. Aduziu que a interposição de obrigação para o custeio de tratamento em estabelecimento hospitalar de tabela própria, alto custo, não coaduna com as obrigações assumidas na relação existente entre as partes. Afirma que o Hospital Sírio-Libanês não está elencado no rol daqueles hospitais credenciados pela operadora de plano de saúde, além de estar excluída do rol contratual. Quem pediu? É a gravada? Está bem gravada? Não. O patrão não está gravado. Certo. Requereu, assim, a concessão dos efeitos da tutela de urgência almejada. Pugnam pelo provimento, a tutela recursável foi deferida em parte, as informações foram prestadas às folhas, informando o cumprimento do artigo 526 do CPC, bem como a manutenção da decisão hostilizada. As folhas 255/256, os agravados atravessaram o petitório
pugnando pela reconsideração da tutela recursal, aduzindo ter o paciente agravado submetido a tratamento nas unidades hospitalares credenciadas ao operador de plano de saúde nessa capital. No entanto, os procedimentos adotados pelos especialistas não foram satisfatórios e adequados, consequentemente acarretando o agravamento do estado de saúde do assistido. Assevera que o agravado, necessitando de tratamento de emergência, consoante orientação médica e tendo o plano de saúde cobertura de abrangência nacional, foram em busca do centro de referência médica, no caso o Hospital Sírio-Libanês. Afirma que outra singular, Unimed, viabiliza o tratamento pretendido, portanto, obrigatória a cobertura do atendimento no caso em apreço. Defende ter respaldo médico a medida adotada, argumento de que as circunstâncias fáticas vivenciadas pelo paciente, ora agravado, o senhor Luiz Fernando da Costa, foram diagnosticadas pelo médico Sérgio Carlos Narras Assolhas, 279-281, TJ Mato Grosso, o qual declarou que o estado de saúde demandaria tratamento de urgência em decorrência da agressividade da enfermidade leucemia aguda, além de quadro grave de infecção. Argumento que tais providências foram tomadas com o escopo de proteger o bem maior, no caso, a vida. Discorre ter agido o paciente agravado nos termos do contrato celebrado com a Unimed Cuiabá, sustentando que no caso de emergência ou urgência, o contratante do serviço de assistência à saúde poderia usufruir daqueles hospitais credenciados à rede Unimed, dentre eles encontra-se o Hospital Sírio-Libanês, sem qualquer ônus. Sustenta que os procedimentos realizados nas unidades credenciadas à operadora de saúde, ora agravante, na cidade de Cuiabá, não foram suficientes para o restabelecimento do agravado, levando o quadro infeccioso a nível crítico, causando risco de morte, motivo da necessidade premente do procedimento realizado pelo Hospital Sírio-Libanês. Soma-se a isso, ainda, ao fato de que o atraso no tratamento adequado ao quadro clínico vivenciado pelo paciente motivou a urgência do tratamento do Hospital Libanês, hospital especializado. Mencionaram que a Central Nacional Unimed e Unimed Paulista pertence ao grupo da singular Unimed, que possui em seu rol de rede credenciada o Hospital Sírio-Libanês, conforme documentos relacionados aos autos. Portanto, patente a responsabilidade da agravante, pois a prestação de serviços com as demais é solidária. Ponderam que é de responsabilidade da operadora de plano de saúde arcar com as despesas médicas e hospitalares, aduzindo que a cláusula contratual 7.4.3 permite o tratamento quando realizado em casos de urgência e emergência em quaisquer unidades de saúde. Salienta que as declarações emitidas pelos médicos assistentes de São Paulo comprovam o estado de saúde do paciente agravado, a inconsistência do tratamento realizado nessa capital frente ao quadro clínico do assistido, razão de urgência e emergência, de internação imediata e dos procedimentos adotados. Alega que a responsabilidade do tratamento do hospital especializado do caso Sírio-Libanês foi motivada por falta de recursos técnicos e humanos para o tratamento da enfermidade, que restou comprovado no acervo probatório. Requer assim a reconsideração da tutela concedida, revogando-a para permitir que a agravante pague as dívidas vencidas e vicendas decorrendo do tratamento médico e hospitalar na unidade em que se encontra internado o paciente agravado Luiz Fernando da Costa, ou que a operadora do plano privado de assistência à saúde seja compelida a internar o paciente em unidade de saúde que possua técnicas e humanas indicadas pela médica oncologista responsável pelo paciente. As folhas 313 e 317 reconsiderei a decisão anteriormente tratada para manter a decisão do magistrado singular. As folhas 324, 355, os agravados apresentam contra-minutos. Aqui tem os agravados, o agravante, depois eu resolvo essa questão de singular ou plural. É o relatório, passo ao voto. Igreja Câmara. Como já relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Cuiabá, Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão prolatada pelo juízo da 11ª Vara da Comarca de Cuiabá, na ação de obrigação de fazer com pedido liminar para procedimento médico, que determina a agravante custear as despesas hospitalares vencidas e vicendas decorrentes da internação do autor no Hospital Sírio-Libanês, desde a data de sua internação até a alta definitiva, sob pena de multa comunitária arbitrada em R$ 500. Pois bem,
A pretensão aqui almejada pela operadora de plano de saúde privado é isentá-la da obrigação de custear o tratamento de titular de plano de saúde. Contudo, desarrazoadas são as ilações expendidas pela agravante. Sobressai dos autos ter recorrido à ajuizada ação de obrigação de fazer com pedido de liminar para procedimento médico, para compelir a recorrente a autorizar o tratamento de leucemia aguda em hospital de tabela própria ou alto custo. Consta dos autos ter o agravado senhor Luiz submetido a vários tratamentos nessa urbe, sem nenhuma eficácia, o que acarretou a urgência para internação e início do tratamento em hospital especializado de alto custo. Evidencia-se dos documentos que instruem o feito a necessidade de tratamento específico e sua urgência, a indicação da unidade hospitalar de referência para o tratamento e ineficácia do tratamento em unidade da área de abrangência da contratada. Dessa forma, a simples ausência de previsão de cobertura do procedimento indicado, o mesmo do hospital a ser procedida a internação, não constitui motivação suficiente para desonerar a agravante do dever contratual de assistência ao titular do plano, ainda que em outro estado da federação, pois, para tanto, indispensável seria a expressa disposição do contrato de que o plano adquirido não abrange o tratamento em espécie, mas isso não se observou em concreto, de forma que se infere que o recorrido é o usuário do plano de saúde da recorrente, sendo o detentor do direito do benefício da assistência ou do reembolso das despesas efetivamente realizadas com o tratamento médico. No caso específico, tem-se que o posicionamento a ser adotado é diverso dos julgados proferidos por mim. E isso se dá em decorrência das circunstâncias fáticas constantes dos autos. Portanto, verificada a urgência do tratamento e a internação para a realização do procedimento, tendo em vista o estado de saúde do autor agravado, não será possível a recorrente recusar o tratamento em razão da aplicação de cláusula contratual que restringe a cobertura do tratamento. Nesse sentido, eu trago julgados deste tribunal, um da lavra da senhora desembargadora Maria Helena Gargarando Povas, o outro de Sirli, e outro ainda de Marício Andrade Adário. Ademais, digo eu, o entendimento aqui firmado não afronta o inciso 2, artigo 5º da Constituição de 88, uma vez que a decisão se dá em garantia da dignidade da pessoa humana e da vida. Ante o exposto, nego o provimento recurso aviado para manter incólume a decisão agravada. É como voto. Como vota Vossa Excelência? E Vossa Excelência? Com Vossa Excelência. A unanimidade, negar o provimento ao agravo de instrumento, de acordo com o voto do relator. Vamos prestigiar a desembargadora Marilce e 28 da pauta. O MP... o parecer, que já digo, a gente simplifica aqui, é pelo desprovimento. É o 28. Pelo provimento? É pelo provimento? Aqui está. Pelo desprovimento. Então é pelo provimento. Não precisa nem mostrar, mas eu só estou... que está anotado aqui, diga-se, mas esse aqui, pelo provimento. Então, pelo provimento. Eu estou dando o parcial provimento. Recurso de apelação civil, ação de cobrança, seguro de PVAT, existência de outro filho, pagamento apenas da cota parte, boletim de ocorrência, inexistência, irrelevância, acidente comprovado, recurso parcialmente provido. Aí eu discorro aqui. Vossa Excelência, doutor João, desembargador João, eu estou dando parcial provimento. O desembargador João, ele é impedido. O senhor que é o impedido? É, o desembargador Marilson. Eu acompanho Vossa Excelência. Aí, hoje eu estou mais aéreo do que o time do São Paulo, que está perdendo para todo mundo. A unanimidade deram o parcial provimento ao recurso, nós temos do voto do relator. Só dela, é isso aí? Desembargador João, 3 da pauta complementar 1.
Complementar 1. É DPVAT também, embargos. Presidente, aqui acordo que, embora desproveja o recurso, na fundamentação contraria e assenta a conclusão discrepante daquela contida na decisão recorrida. Recurso parcialmente provido. É contraditório o acordo que, embora desproveja o recurso, na fundamentação contraria e assenta a conclusão discrepante daquela contida na decisão recorrida, merecendo, pois, o devido reparo. No entanto, não pode a parte embargante aproveitar dessa situação para pleitear não a reforma da decisão equivocada do acordo, mas sim da própria fundamentação, buscando com isso instauração do intervalo à parte. Então, eu estou provendo parcialmente o recurso. Eu estou de acordo. A unanimidade deram um parcial provimento do recurso, nos termos do voto do relator, e agradeço a presença de Vossa Excelência. Precisar da Câmara, é só convocar. O 4 da pauta. Egrégia Câmara, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo ativo, interposto por DSBLN, em face da decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos morais e pensão alimentícia, com pedido de tutela antecipada, indeferiu a antecipação de tutela relativa aos alimentos. Sustenta que a decisão ora recorrida é manifestamente suscetível de causar ao agravante lesão de natureza grave e de difícil reparação, pois nega essencial pleito antecipatório de verba alimentar, bem como sujeita o delicado processo no qual o jovem pretende se vir reparado pelo assassinato do próprio pai, que nunca pôde conhecer a um regime de publicidade excessiva, devastando sua vida íntima e tornando ainda mais tormentosa e sofrida a lide. Requer o recebimento e reconhecimento e conhecimento do presente recurso, concedendo efeito suspensivo ativo / antecipação de tutela recursal, determinando o processamento do feito originário em segredo de justiça e fixando imediatamente pensão de alimentos em patamar não inferior a 258 salários mínimos. O efeito suspensivo foi indeferido. Informações prestadas, sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização. Embargos de declaração interposto às folhas 543 e 549, sanada a omissão, deferindo parcialmente o pedido apenas no que concerne à tramitação do feito em segredo de justiça, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 155(2) do CPC. Adulta Procuradoria Geral de Justiça opina as folhas 561 e 568 pelo parcial provimento do recurso. É o relatório. Ratifico o parecer escrito. Ratificado o parecer, passo ao voto. Como anteriormente relatado, o presente agravo foi interposto contra a decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e pensão alimentícia, indeferiu a antecipação de tutela relativa aos alimentos. Antes de adentrar no mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação de coerência ou não da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Pois bem, o juiz de piso, ao indeferir a antecipação de tutela, o fez sob os seguintes fundamentos, aspas, ausentes, pois, os pressupostos necessários para a concessão da antecipação da tutela, bem como do período que lhe mora, apresentados no artigo 273 do Código de Processo Civil e seus parágrafos, indefiro a antecipação, fecho aspas. Continuo. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais previstos no artigo 273.3.1 para sua concessão, quais sejam prova inequívoca que possa levar à verossimilhança da alegação, fundado o receio de dano irreparável e de difícil reparação. Pois bem, a requerente deve demonstrar a existência dos pressupostos primordiais. Ao juiz cabe avaliar as provas juntadas aos autos e ainda a presença dos requisitos autorizadores.
De rigor essa observação, porque a apreciação da tutela antecipada não ocasiona o prévio julgamento de mérito e com ele não se confunde, porquanto a prova inequívoca não representa documento imbatível e suscetível de ser desconstituído por prova em contrário e que por si só leve à procedência do pedido, mas prova robusta que convença o julgador da verossimilhança das alegações da autora, da parte autora. Sobre o tema, com a habitual clareza, enfatiza Humberto Teodoro Júnior, aspas, não deve o juiz, em princípio, portanto, autorizar medidas de alteração na situação jurídica patrimonial dos litigantes antes que o acertamento operado por meio de sentença se torne firme ou definitivo, coisa julgada, fecha o aspas. E no presente caso, nota-se que de fato restam demonstradas as verossimilhanças das alegações, tendo em vista, nesse particular, os documentos anexados aos autos. Primeiramente, quanto à comprovação da culpa e condenação do agravado do homicídio, pai do menor. Pai do menor. Segundo, que restou confirmar nos autos acerca da paternidade. Entretanto, quanto ao requisito do perigo em mora, esse não resta preenchido, podendo a pensão alimentícia ser arbitrada somente após a dilação probatória dos autos, eis que não há provas suficientes que comprovem a sustentação de iminência de perda da chance, como questionado pelo agravante, ou mesmo a necessidade da verba em sede liminar. A propósito, trago aqui um julgado nesse sentido, transcrevo o trecho do parecer ministerial que bem analisou. Aspas. Com efeito, muito embora o recorrente sustente que a privação dos recursos que seu pai destinaria à sua criação venha ameaçando a sua dignidade e sua existência, não há comprovação nos autos de sua vulnerabilidade que possa ensejar a urgência que justifica a antecipação da medida, de sorte que a antecipação de tutela depende não só da prova inequívoca acerca da verossimilhança das alegações, mas também da presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No outro ponto, diz o parecer, portanto, com relação ao pleito de concessão antecipada do pensionamento alimentar decorrente de homicídio atribuído ao agravado, que vitimou o pai do agravante, entendo não demonstrado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, mencionado no artigo 273 do CPC, que justifica a antecipação de tutela assecuratória, o que não impossibilita de obter o provento jurisdicional em momento posterior por ocasião do julgamento do mérito da ação indenizatória. Fecho aspas. Continuo. Com relação ao pedido de processamento do feito originário em segredo de justiça, esse deve ser acolhido, tendo em vista preencher os requisitos elencados do artigo 155 do CPC. Dessa forma, em existindo um dos requisitos da concessão de antecipação de tutela, ou seja, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, outra não poderia ter sido a respeitável decisão utilizada, senão a de indeferir a antecipação. Ante o exposto, dou parcial provento ao recurso para determinar o processamento do feito originário em segredo de justiça. Eu ontem recebi em meu gabinete os advogados do agravante, que ponderaram de forma veemente, com a competência de sempre, acerca das oportunidades que o agravante, que é menor, 11 anos, está sofrendo. Ele poderia estar numa escola de altíssimo grau de eficiência, poderia estudar em São Paulo, no exterior. Isso não ocorre em razão das dificuldades por que passa a sua família, em razão daquele homicídio que fez com que a empresa jornalística tivesse uma derrocada e que as dívidas somassem uma enormidade para a mãe do agravante gerir esse passivo. Não obstante essas alegações, que entendo justas, eu entendo que essas perorações devem ser dirigidas, e eu tenho certeza que já foram feitas, ao juiz de piso, porque, esgotada a dilação probatória, o juiz haverá de pronunciar-se a respeito. E parcial porque ele pede não só os alimentos, mas como que o processo tramite em segredo de justiça. Eu estou acolhendo só esse pedido e negando com relação aos alimentos.
Presidente, eu estava pensando, eu recebi também os advogados lá e eles explanaram que essa obrigação, pelo menos o enfoque que foi dado à decisão, é de que ela não seria devida, essa obrigação alimentícia, em razão da inexistência de parentesco. Não. Não? Eu digo aqui que há parentesco. Quer Eu dizer, digo, essa questão está provada. É a questão que a oportunidade que se me apresenta indevida no momento. Quem tem que dizer isso é o juiz. Nós não vamos balizar uma decisão do juiz de piso, no meu modo de ver. Vamos pedir vista? Eu vou pedir vista desse processo. Eu fico feliz e fico mais tranquilo porque Vossa Excelência haverá de analisar esse vencido e convencido, não terei dúvida em aderir ao voto de Vossa Excelência. O julgamento adiado em razão do pedido de vista, Vossa Excelência aguarda, do primeiro vogal, a segunda vogal, aliás, o segundo vogal e a primeira guarda. Aqui, esse aqui tá certo. E esse aqui é outro? Desembargador João, 27. Preferência. Ambas as partes pedem preferência. Eu não gosto. Complexa. Esse aqui é um agravo de instrumento interposto por Ronaldo e aqui foi solicitado por ambas as partes a preferência. Ronaldo e Barra Papa, contra a decisão da juíza de direito da primeira vara do combate Chapados Guimarães, que nos autos da ação de interdito proibitório, ajuizada em face do agravante por Rosalvo Pires de Miranda, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravante se abstivesse de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho na posse do agravado na área do imóvel do agravante, que serve de passagem à propriedade daquele, sob pena de multa diária de R$1.000, por entender suficientemente comprovada a existência de servidão de passagem ou de trânsito e ainda a ameaça de iminente agressão à posse do agravado. O agravante sustenta que a passagem do agravado em propriedade durante anos deu-se por mera liberalidade, a qual não induz posse, e que não mais pretende tolerá-la, pois desse gesto de cortesia adveio elevado tráfego, e pior, em alta velocidade dentro de sua propriedade, por veículos que se dirigiam à propriedade do agravado. O que não foi coibido pelos recentes e elevados quebra-molas, por ele, agravante, feitos, porque logo depois disso, à sua revelia, tais quebra-molas foram removidos pelo agravado. Afirma que dessa situação advieram diretamente a morte e atropelamento de animais em sua propriedade e ainda discussões e desentendimentos entre o agravado e o caseiro do agravante, as quais inclusive culminaram no homicídio de seu funcionário e no sequestro da única testemunha ocular do crime, por ordem daquele, segundo denúncias ofertadas pelo Ministério Público. Uma situação aqui não é tão assim, até morte aconteceu em função desse problema. Argumenta que o agravado comprou faixa de terras paralela à sua, com base na qual ele pode muito bem construir acesso à via pública, independentemente da via existente no imóvel do agravante, motivo pelo qual não faz jus a direito de passagem algum, até porque ele providenciou notificação extrajudicial com prazo razoável para que o agravante, construísse nova trilha, a qual o agravado se nega a realizá-la apenas porque deseja evitar dispêndio financeiro, segundo falou. Aduz que, não tendo sido construída mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento, e menos ainda com o subsequente registro dela no cartório de imóveis,
inexiste servidão de passagem na acepção jurídica da expressão, a ser resguardada por ordem judicial, pela ordem judicial combatida. Pede, portanto, o recolhimento do mandado proibitório. Alternativamente, pugna pela fixação de horários nos quais o agravado possa transitar em sua propriedade, impondo-lhe ainda a obrigação de respeitar os aparelhos de controle de velocidade na via, e ainda de pagamento de indenização em seu favor. A decisão minha de Florestais admitiu a interposição do agravo por instrumento e deferiu o pedido de suspensão da decisão recorrida. A meritíssima juíza manteve a decisão, reafirmou e manteve a decisão. Nas contrarrazões de Florestais, o agravado afirma que a sua propriedade se encontra encravada e que ela, assim como a do próprio agravante, somente pode ser acessada por meio de uma via informal, de chão batido, a qual atravessa todos os imóveis daquela região. De modo que, por exemplo, se os primeiros repetirem o ato do agravante, os primeiros lá proprietários, os lotes subsequentes, inclusive os deles, agravante e agravado, que são os dois últimos, ficariam ilhados. Diz que a estrada em questão existe há mais de 20 anos, ou pelo menos desde janeiro de 94, data do registro cartorário juntado aos autos. Muito antes de as partes terem adquirido os lotes e acordado verbalmente a livre locomoção naquela. Aduz que comprou, sim, outra faixa de terras de um vizinho em comum, que é o Sr. Ivan Rosa e Silva, 68 metros quadrados de largura por 295 metros de comprimento, para que pudesse se ver livre das reclamações do agravante, não mais passando na propriedade deste. Só que, somente depois de adquiri-las, quando levou o técnico ao local, é que descobriu a extrema dificuldade de se viabilizar um caminho alternativo, dada a densidade da vegetação muito fechada, irregularidade, íngreme, declive, com valas profundas, e localização desse trecho, serrana, afastada de centros urbanos. De maneira que, por isso, os custos financeiros seriam extraordinários, fora do seu alcance. Até porque a situação econômica do país não é nada boa. E muito menos a sua, que é empresário do ramo de buffet, ainda mais porque o governador do estado e a prefeita recém-possada de Várzea Grande suspenderam os pagamentos de diversos contratos, entre os quais os celebrados para com ele para fornecimento de serviços aos mencionados entes. Ele falando da dificuldade dele, que ele está meio, não pode fazer essa outra via. Acrescenta ainda que, de sua parte, para a construção imediata de uma nova via, existe obstáculo de ordem jurídica, que é a obtenção de licença ambiental para desmatar naquela região e construir um novo logradouro, e física mental, pois submeteu a cirurgia de gastroplastia redutora de Fóbrica, tem aqui o nome da científica, e depois contraiu hemorragia digestiva, ficando em observação por quase 30 dias no Hospital Santa Rosa, fazendo com que, ao menos agora, esteja muito debilitado e não tenha condição de conduzir a realização da estrada desejada para ambas as partes. Portanto, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Eu vou começar já desse começo aqui. Conforme já registrado, e aqui faço questão de repetir, a demanda foi juizada com pedido unicamente de índole possessória, não podendo, portanto, ser analisada a argumentação amparada no encravamento do imóvel. Seja esse de natureza absoluta, situação confessadamente inexistente nos autos, seja relativa, dadas as circunstâncias do caso, dificuldade financeira praticada na região, indústria renda, etc, etc. Não obstante, todas essas nuances que caracterizariam o encravamento relativo não estão suficientemente demonstradas nos autos. Afinal, inexiste elemento probatório consistente acerca delas, tais quais atestados médicos que prova a saúde dele, balanço financeiro de sua empresa, dificuldade econômica, orçamento elaborado pela equipe técnica, engenheiro, enfim, não há nenhuma prova das razões que ele alegou.
As fotografias juntadas pelo agravado, os vídeos gravados, filmados por ele pessoalmente in loco, e as imagens de satélites capturadas pelo Google, aquele programinha do Google, está no CD A Folhas Tais, são meros indícios das adversidades que teriam que ser enfrentadas para que a via alternativa pudesse ser efetivada. Porém, não constituem prova inequívoca do encravamento da propriedade do agravado e da impossibilidade de construção desta. Isso porque elas, as fotografias, não suprem a ausência das provas indicadas logo acima, de modo que, mesmo que fosse possível discutir a tese do encravamento, não poderia lhe ser assegurada, desde o albor processual, a antecipação dos efeitos de um totalmente duvidoso direito de passagem forçada, o qual, repito mais uma vez, pressupõe pagamento de indenização cabal. Artigo 1285 do Código Civil, a favor do vizinho, que no caso é o agravante. De outro lado, embora na decisão liminar subtranscrita, aquela que eu suspendi, tenha sido discutida a existência e inexistência de servidão de passagem, trânsito, trata-se de tema completamente controvertido e irrelevante para o desiderato recursal. Controvertido pelos motivos colados e reiterados acima, e por isso, para evitar repetição necessária, ratifico-os aqui. Irrelevante, pois o pedido formulado é possessório, ao passo que as servidões são direitos reais, que comporta tutela de tipo petitória reivindicatória. Feitos esses esclarecimentos, resta discutir e decidir sobre o último ponto, o principal, o único que a rigor possui relevância para a resolução do imbróglio. O local, estrada, via, trilho, chão batido, no qual o agravante trafegou por mais de 10 anos, isso é fato incontroverso, dentro da propriedade do agravante, é bem delimitado, permanente, visível a partir das obras realizadas, conferindo-se assim direito à proteção possessória ou não. Essa passagem reiterada configurou posse ou mera permissão ou tolerância. Após refletir sobre a prova dos autos e as alegações das partes, para o presente momento processual, pela profundidade do provimento jurisdicional sumário, há razões mais robustas em prol da manutenção da decisão agravada, a que concedeu a tutela antecipada em favor do agravado. Seja porque não se admitir que ele possa trafegar no caminho pelo qual sempre se deslocou por mais de uma década durante o transcurso processual, que, em casos como o presente de complexidade ímpar, durará anos e causar-lhe prejuízos incomensuráveis. Seja porque existem apontamentos claros de que ele exercia, sim, com posse na via existente no interior da propriedade do agravante de caráter visível ou aparente. E quais são os indicativos nesse sentido? Primeiro, a própria concessão de prazo de 60 dias pelo agravante para que o agravado providenciasse a concessão de estrada alternativa, admitindo assim, implicitamente, a possibilidade da existência de algum direito do agravado em continuar transitando essa propriedade, mesmo dentro daquele lapso temporal. Segundo, o fato de que tal benesse, ofertada por generosidade do agravante, se deu por meio de notificação extrajudicial, com exposição pormenorizada de motivos, o medo, receio e razão da acusação feita pelo Ministério Público, eles falam do agravante, de homicídio em outros crimes e a compra por parte deste de terras do vizinho, com base nas quais poderia acessar o imóvel dele sem passar pela sua propriedade, de 3/11/2014. E terceiro, as afirmações contidas na renotificação e nas próprias razões recursais, tais sejam de que o agravado alugava a propriedade para terceiros, aumentando o fluxo de pessoas desconhecidas por ali, que emporcalharam a via com latas vazias de cerveja e outros lixos, e também de que os elevados, quebra-molas, por ele construídos na trilha, foram em seguida destruídos pelo agravante. Ora, sem fazer juízo de valor sobre as condutas narradas, se corretas ou não, para mim, nesse primeiro momento, entendo que a composse sobre a via é fato verossímil, pois quem se justifica formalmente para não mais permitir que alguém adentre em seu imóvel, potencialmente admite não ter controle atual e total sobre essa parte. Assim como quem desfaz obras alheias, suja o local e permite que ali transitem
terceiros locatários em seu nome demonstra, assim, atos atributivos de posse. Embora a exteriorização contínua, permanente e visível não esteja caracterizada de maneira indubitável, o que será possível apenas ao final do processo cognitivo, tal qualidade está suficientemente exposta nas fotos de folhas tais, que demonstram a existência de cercas ao redor de uma residência, a do agravante, que fica bem próximo à via, e de um lado do trilho, este muito bem marcado pela ação do tempo, enquanto que do outro lado desse caminho há pedras delimitando onde é possível ou viável o tráfego de veículos. Soma-se a isso o fato de que, se foram construídos elevados quebra-molas com a finalidade de redução de velocidade no caminho, esses só teriam serventia se quem por ali trafegava, com agravados, etc., não pudesse deles fugir, levando-me a concluir que a via era única e dela não era possível se esquivar. Em resumo, o caminho, a princípio, ao que parece, detém todos os qualificativos indispensáveis para que fosse possível a formulação do pedido de tutela possessória sobre aquele, merecendo, pois, ser mantido o status quo ante durante o interregno processual, não haver necessidade nem mesmo de se impor ou delimitar horários em que o agravado estaria autorizado a se locomover naquele caminho, tampouco de se fixar indenização imediata a ser paga pelo agravante. Demais disso, os pedidos de delimitação ao tráfego, de imposição de controle de velocidade, assim como a argumentação acerca da necessidade de estabelecer um limite razoável e adequado, e da obrigação negativa de não fazer dirigir agravado para que se abstenha de desmanchar quebra-molas, não foram formulados para a juíza da causa e, por consequência, analisados por ela, razão pela qual o tribunal não pode conhecer dos mesmos. Por fim, é preciso ressaltar que o reconhecimento provisório do direito possessório do agravado não exclui igual prerrogativa do agravante. Muito pelo contrário, haja vista que, do que se evola dos autos, ambos são compossuidores pro indivíduo, podendo cada qual, isoladamente ou em conjunto, utilizar-se da via, providenciar e custear os reparos e cuidados imprescindíveis à manutenção. E ainda valer-se da tutela possessória, tudo nos modos do artigo 1199 do Código Civil. Pelo exposto, desprovejo o recurso, restando revogada a decisão de folhas tais, que suspendia a decisão da juíza. É como voto, senhor presidente. Um voto, Vossa Excelência, doutora Helena. Acompanho Vossa Excelência, eu ouvi bem, entendi e concordo com Vossa Excelência. Eu estou de acordo também. A unanimidade de desprover o recurso, nós temos do voto do relator. 3 da pauta de minha relatoria. Pedido de preferência. Vamos ver se pela emenda, agravo de instrumento, cumprimento de sentença, condenação de honorários advocatícios, intimação pessoal de parte, desnecessidade, ausência de imposição de multa, artigo 475J, intimação realizada via advogado, recurso conhecido e desprovido. Não se fala em intimação pessoal da parte, já que esta é representada pelo seu defensor e se encontra apto a receber a intimação, como estabelecido na procuração ad judicia. Então eu estou desprovendo o recurso de Jair Pessini. De acordo. Também com acordo. A unanimidade de desprover o recurso, sempre do voto do relator. Preferência do desembargador João, 26. Senhor presidente, eu vou resumir porque a questão aqui é bem simples. Resuma. Vossa Excelência, a doutora Helena, pode compreender, senão eu faço a leitura. Aqui é o seguinte, as partes negociaram um imóvel lá na Sorriso, naquela região lá do norte. E o pagamento, a moeda de lá corrente é soja, né? Então o pagamento foi feito em parcelas. Os compradores pagaram 2/3 do preço. 2/3 do preço. Quando chegou na reta final, antevendo que não ia ser transferida a propriedade, eles notificaram os vendedores e disseram, olha, não vamos pagar. Enquanto você não cumprir sua obrigação de transferir o domínio, nós vamos pagar. Que é aquela exceção de contrato não cumprido. Os vendedores ingressaram com a execução e nessa execução foi piorado o soja correspondente ao restante da prestação. Ele agravou o instrumento questionando isso. Existe no contrato uma cláusula espécie de, olha, aspas, é a cláusula 5ª,
um aditivo firmado posteriormente a essa cláusula diz expressamente o seguinte: o pagamento da parcela de 15 de abril de 2003 e as demais subsequentes ficam condicionadas à expedição e entrega dos títulos definitivos das áreas adquiridas, ou seja, todos os pagamentos a partir de 2003 somente serão efetuados mediante a entrega dos títulos. Quer dizer, é cláusula expressa, está na folha 49. Então, eu estou entendendo que essa penhora é descabida, essa concessão é descabida realmente, pelo menos nesse momento agora, e estou provendo o recurso para liberar a Constituição. É o voto. Se quiser, eu faço a leitura. Com Vossa Excelência. Então, como vota Vossa Excelência, está de acordo com o relator. E eu também, a unanimidade, prover o recurso, nós temos do voto do relator. Da complementar 1, habeas corpus preventivo, o parecer é pela denegação da ordem. Ratifico o parecer escrito. Habeas corpus preventivo, débito alimentar, prisão civil, ausência de prestação alimentícia, impossibilidade financeira não justificada, decreto prisional legal, manutenção da decisão, denegação da ordem. Como vota Vossa Excelência? De acordo. A unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. 8 da pauta de minha relatoria, Unimed é agravante e agravado Denil Álvaro da Silva. O parecer é pelo desprovimento. Ratifico o parecer escrito. Eu estou nessa linha de pensamento também. Recurso de agravo de instrumento, ação combinatória de obrigação de fazer com pedido liminar, cooperativa médica e legitimidade passiva, falta de provas não conhecida, sentença mantida, decisão mantida, recurso desprovido. Aqui a gente tem que consertar toda hora aqui. De minha relatura, o 10 da pauta. O parecer é pelo acolhimento da questão de ordem suscitada ou, se assim não for, pelo desprovimento. Ratifico o parecer escrito. Eu estou desprovendo agravo de instrumento, inventário, menor beneficiário, pedido de pensão por morte, prejudicado, pedido atendido em audiência de conciliação realizada no primeiro grau, pedido de liberação de seguro de vida, impossibilidade, ausência de fatos que fundamentem a liberação, recurso desprovido. A unanimidade desprover o recurso, vou falar unanimidade porque é a questão de ordem, desprover o recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial nesse ponto. Da pauta geral de minha relatoria, 25 parcialmente provido, o 6 não conhecido. Arruma para mim, gente. Obrigado. Providos 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22. Desprovidos. Isso aqui já foi, né? Já. Isso. Desprovidos 5, 9, 11, 13, 15, 18, 24, 29, 30 e 31. Vossa Excelência tem, desembargador João? Não. Acabou. Então, os votos lançados nas pautas complementares serão votados de acordo com a indicação do relator, porque todos nós temos conhecimento dos votos. Agradeço a presença de todos, mais uma vez a providencial assistência das senhoras servidoras e do senhor servidor. Eu sempre tem que olhar para ver se tem um servidor aí para a gente não cometer injustiça. Que Deus nos ajude.